Programa Articulando fez uma visita muito especial na exposição de Stefânia Abril, junto com a jornalista e crítica Simonetta Persichetti, também contemporânea, nós duas vivemos essa época. Simonetta, quem foi a Stefânia? Qual a importância dela para a fotografia brasileira? A Stefânia Abril foi uma pessoa fascinante e muito importante para a fotografia brasileira, porque ela foi praticamente uma das primeiras pessoas a criar a crítica da fotografia de uma pessoa que fazia fotografia e entendia de fotografia. Então, ela começou numa idade onde as pessoas já estão mais ou menos estabelecidas, né? Porque ela começa a fotografar e a escrever sobre fotografia já com quase 50 anos, mas são os anos 70, final dos anos 70. Então, a crítica de fotografia no Brasil ainda era muito incipiente e feitas por pessoas de artes plásticas, feita por críticos de uma maneira geral, e a Stefânia começa a falar sobre fotografia de alguém que entende fotografia. Então, de uma forma muito interessante, sem peso, ela começa a trazer o conhecimento da fotografia para o Brasil, né? E ela fez muito para a fotografia brasileira, muito. Trouxe fotógrafos estrangeiros para cá, levou fotógrafos brasileiros para fora, especialmente para o Paris Photo, né? Então, ela foi uma grande divulgadora da fotografia brasileira. Ela tem mais ou menos uma década de fotografia, né? Ela não trabalhou muito tempo fotograficamente, né? Ela ficou, acho que tem uns 10 anos, um pouco mais, em que ela fotografava. E com o olhar, o espírito dela libertador, na verdade, ela sai na rua e fotografa coisas que lhe chamam atenção, né? Numa cidade como São Paulo, dos anos 70, 80, e ela vai acompanhando, né, o que interessa seu olhar. Uma questão interessante de falar da Stefânia, que quando ela inicia a fotografar, ela vai estudar fotografia e ela entra na Infoco, que foi uma das primeiras escolas de fotografia aqui em São Paulo. Então ela fez um curso também de fotografia. Então, amadora mais ou menos, né? Porque alguém que conhecia esse fazer de dentro para fora. Exatamente. Uhum. E será um pouco, você acha que o fato de ser estrangeira também traz um pouco esse olhar para essa condição que entre nós seriam desprezadas e que de repente essa relação dela como uma estrangeira, mas que no fim também teve uma relação de amor com a cidade, em que medida você acha que isso está presente na foto? Total, porque para muitos fotógrafos estrangeiros que chegaram ao Brasil, né, temos inúmeros exemplos, inclusive a grande amiga dela, que não era parente, Alice Bril, né, foram pessoas que descobriram o Brasil usando a fotografia. Ela é química de formação, né, e ela trabalhou na indústria química junto com o marido, tudo, mas quando ela decide abandonar a química e se dedicar à fotografia, estudar a fotografia, ela tem esse olhar de estrangeiro, né? Não, olhar de estrangeiro num bom sentido. Sim. Né? Não do roubar a imagem, mas sim de conhecer a cidade, as pessoas, por meio da fotografia. E é ali que ela se encanta, tanto que a gente vê que ela fotografa a cidade, ao mesmo tempo ela tem retratos, né, de pessoas. Então é uma pessoa que estava ali com um olhar livre, né? As pessoas falam do afeto, da desobediência. Eu acho que é o olhar livre de quem está fotografando porque quer. E de outro lado, a gente sente, numa boa parte das vezes, a cumplicidade desses personagens. Então, é uma relação que, de alguma forma, fotografar parece que carrega dentro de si. Quando você elege um personagem, é a relação do afeto, né? Sem dúvida nenhuma. A pessoa precisa estar disposta a te entregar a foto, né? E você vê que quando você vê esses rostos sorridentes, mirando, olhando direto para ela, né? É porque ela era uma pessoa cativante, né? Sempre também muito sorridente, muito feliz, e acabou trazendo também essa felicidade. Você vê que qualquer pessoa se entrega para a foto dela, para as fotos, né? Sim. Quando ela está com a câmera. E também uma condição de uma entrega num período em que a gente estava saindo dos anos de chumbo. Então tem uma irreverência, digamos assim, uma falta, uma leveza
quase inesperada quando a gente olha retrospectivamente, Sim. pensa o momento Estamos em que ela caminhando, está... né? Exato. Final dos anos 70, início dos anos 80. Então você vê essas fotos, 74, 79. Ainda estamos num período um pouco duro, assim, Sim, né? numa passagem, mas ainda Sim. muito preocupante, né? Com um nível de peso no ar ainda remanescente. E é mais ou menos a época que ela também começa a escrever sobre fotografia, né? Começa no Estadão, depois ela vai para a revista Iris e ela se torna a grande crítica da fotografia, né? Vocês conviveram muito Sim, tempo, não é nós isso? trabalhamos praticamente no mesmo período, porque eu entrei em 81, ela também começa em 81, né? Eu fazia reportagens sobre fotógrafos, ela escrevia as críticas, mas eu tenho que dizer que ela me incentivava muito. E não podemos esquecer que era uma época que no Brasil não havia informação sobre fotografia. Exato. Não havia uma literatura, era incipiente. Até hoje eu diria que é, né? Sem dúvida. E então ela começa a trazer fotógrafos, livros, e ela é extremamente generosa, né? Ela dividia o seu conhecimento, né? Ela era mais velha do que eu, obviamente, mas eu tinha acabado de sair da faculdade. Mas ela trabalhou de 81 a 91, mais ou menos, o mesmo período que eu trabalhei na revista Iris. Se a gente pensar, ela promoveu o primeiro festival de fotografia nos anos 70, que foi o Festival de Campos de Jordão, porque ela tinha uma casa lá. Né? Então ela tinha essa visão, por quê? Porque ela tinha estado em Arles já existia o festival, então ela traz para cá. E traz para cá com essa ideia de fazer uma cidade pequena, não em São Paulo. Perfeito. Justamente para possibilitar o convívio dos fotógrafos, Perfeito. como é lá na França, né? Então ela teve essas percepções muito fortes. E ela agregava em torno dela, né? Agregava em torno dela. Interessante é ver como ela produzia séries, né? Sim. Então, final dos anos 60, início dos anos 70, daí ela vai... a questão das mãos, né, que ela já viu em outros fotógrafos, ela vai na questão das pessoas, das cidades, dos movimentos, então ela produz em séries numa época em que isso não era tão comum, Sim, né? A gente fazia ensaios, assim, né? são ensaios, Uhum. com muita calma, na busca, na procura e na construção. Então também o olho dela como editora de imagem. Verdade. Né? A capacidade que ela tinha de pensar e editar numa época em que fazia-se, claro, mas não era uma coisa tão divulgada assim. E também né? numa época, eu acho, onde tinha uma questão hegemônica do jornalismo. Do jornalismo, né? sim. E era uma pessoa que rompia esse cerco e entrava com outro tipo de abordagem. Exatamente. E ao mesmo tempo ela não tinha linguagem do fotoclubismo. Exato. Né? Exato. Ela está entre... Né? Ela não é nem fotojornalista, nem fotoclubista. Né? Ela é ela. E acho que talvez valha a pena frisar, em momentos como hoje, que ela é do momento analógico. Momento analógico. E ela trabalha fundamentalmente com preto e branco. Preto e branco. E aí é um processamento também que, além dela ter um conhecimento profundo, ter um domínio técnico para isso, né? É um processamento onde a latência, no sentido de que ela vai processando também internamente essas imagens da cidade, vão se dar e se derivam. Aqui no caso a gente tem um segmento que são cópias analógicas. Ela tem os slides também, né? Sim. Que é a cor. E slide tinha uma dificuldade em fotografar o slide, né? Porque você não podia errar. Exatamente. Né? Você tinha que ter um olho muito bem treinado. E um domínio técnico. Exato, o domínio técnico, né? Slide, cromo. Sim. Porque se você errasse, você jogava fora a foto. Sim, não tinha como consertar. Laboratório preto e branco, você consertava. Cor, você consertava se fosse negativo. Sim. Agora o slide não conserta. Ou você sabe ou você não sabe. E era fascinante fotografar com slide também, porque vai ser uma linguagem das revistas também. E acho que cenas como essa, né, onde a gente percebe nitidamente como o fotógrafo está atento, né? E atento ao mesmo tempo ele é um disparador de reações, né? Porque não é possível você ficar neutro, não existe, né? Você se encontra nessas pessoas que vivem um pouco à margem, né? Então é o estrangeiro, é o negro, é o idoso, né? E você acaba criando com essas pessoas, né? Essa tua linguagem. Você vê, ela chega no Brasil, a filha dela já nasce no Brasil.
E ela se naturaliza brasileira muito cedo. Né? Então, sem dúvida, né? 5 anos depois, ela já se naturaliza brasileira. É povo que sobreviveu aos campos de concentração, sobreviveu, né, a uma Europa destruída pela guerra, especialmente nos lugares onde ela estava, né? E ela encontra no Brasil o seu país. Sim. O seu trabalho fotográfico ficou muito tempo escondido, né? Ela como fotógrafa, mas agora ela como crítica. Alguém que tem reflexão a respeito. Que vai refletir, que vai conhecer. E ao ler o trabalho dela, as críticas dela, né, algumas que estão aqui na vitrine, você percebe como ela se preparava, como ela estudava, como ela fazia ligações, né, entre os autores que trazia. Daí ela até publica, né, um livro Notas com seu trabalho sobre... veja, na Íris, no início, né, porque isso eu estava lá nos anos 80, né, ela já vai falar sobre a fotografia feminina. Exato, é uma das questões dela. São questões que ela traz numa época que ninguém nem estava se preocupando com isso. E ela já traz a fotografia feminina, ela vai ler O Turista Aprendiz, né? Então ela vai trazendo temas que não estavam muito aos olhos das pessoas e ao mesmo tempo você vê como ela estudou. Sim, sem dúvida. Né? Como ela pesquisa. Um pouquinho da Íris como veículo na ocasião. A Íris foi uma grande revista, né, de fotografia. Ela, junto com a Fotótica, né, eram as grandes revistas de fotografia, a Fotótica e a Íris. E foi uma revista que se destacou um pouco por não ser, como era na época, que se falava só de técnica. Tinha matérias sobre linguagem, tinha críticas de fotografia, tinha resenha de livros, então ela foi... Publicação de ensaios, lançamento de jovens fotógrafos. Exato. Então, quase todos os fotógrafos que a gente conhece hoje, né, passaram pela revista Fotótica e passaram pela Íris. Stefânia não era uma pessoa que ia falar de técnica, né, então ela tinha espaço, primeiro, no estado de São Paulo. Então ela tinha páginas e páginas para falar de fotografia. No Jornal Estado de São Paulo. No Jornal Estado de São Paulo. E depois numa revista Íris, que abria espaço para suas críticas, né? Mas também ela teve um trabalho de produção cultural, né? Muito forte. Porque a partir daqui também ela criou a Casa Fuji. Criou a Casa Fuji, que foi importantíssima, né? Ela teve uma biblioteca imensa, de novo, generosidade. Porque você ia para a Casa Fuji e a biblioteca estava disponível para quem quisesse ver, para quem quisesse usar, né? Então ela tinha essa coisa do disponibilizar num período em que isso não era tão comum. Veja, a primeira escola de fotografia da América Latina foi aberta em 1998. Ela morre em 92. Sim. E ela já tinha criado... Primeiro curso superior, você fala. O primeiro curso superior. E ela já tinha criado a Casa Fuji. Sim. Né? Ela já tinha essa questão, venham pesquisar, tinha mesa, ela fazia encontros de fotógrafos, foi lá que nasceu a Na Foto. Exatamente, né? Que é um núcleo de amigos de fotografia, nasce a partir dessa... A partir dela, ela pertencia a esse núcleo. Exato. Ela foi uma grande agitadora cultural da fotografia. A inteligência de estar na Casa Fuji é porque você tinha simultaneamente escolas de foto, você tinha enfoque, você tinha imagem e ação, enfim, mas ela conseguia, a partir da Casa Fuji, ter recursos para conseguir expandir esse conhecimento que, num nível macro, micro, não teria essa potência. Exato. Ela conseguiu potencializar pontos que já eram emergentes. Exato. Então, ela era uma grande batalhadora, incentivadora, né? Ela não ficava só no lugar dela. Eu só sinto falta que ela lançou o livro Nota, sim, mas que a gente não tenha ainda uma publicação com todas as críticas que ela fez. E sinto falta, como muitos, que ela não escreveu ela mesma um livro sobre o seu pensar na fotografia. Sim, é verdade. Provavelmente ela acreditou que as críticas que ela fazia já dariam conta, sejam suficientes, né? Quem se interessa por fotografia, quem estuda fotografia ou numa faculdade de fotografia, em faculdade de comunicação, não importa, né? Tem que conhecer Stefânia Abreu, tem que conhecer os seus escritos,
né, que agora o Instituto Moreira Salles está colocando à vista, né, disponibilizando para nós. Então, eu acho que a grande exposição da Stephanie Abril é essa, né, mostrar alguém que fala de fotografia sabendo fotografar e sendo mulher. Sim, fundamental. E sendo mulher. E trazendo esse olhar, inclusive olhando outras mulheres. Exato. Né? Porque é interessante isso, né? A fotografia brasileira tem uma presença significativa de mulheres. Né? Eu fico pensando, na ocasião também, você tem as agências como F4, Nair Benedito, enfim, Rosa Gauditano, enfim. Nós temos várias. É interessante que, aparentemente, isso parece não ficar tão evidente. Exato. Né? Então, a exposição, de alguma forma, também traz novamente, sublinha novamente. Exato. E traz ela que nos anos 80 já escrevia sobre mulheres fotógrafas. O que eu acho lindo que você fala é essa relação de como o tempo, mesmo na série, a série não é construída imediatamente. Não. Tem um tempo de maturação, a ideia da maturação. E nesse sentido, novamente me remete ao aconchego, ao gestar imagem. Perfeito. Que é uma condição da mulher. É da mulher. Ela tem uma condição de conseguir entender o silêncio, a latência. Você falou tudo, porque as fotos dela, nossa, você matou agora, porque as fotos dela são silenciosas. Mesmo quando está no meio de toda essa confusão, é uma foto silenciosa. Né? Você se acalma diante de uma imagem como essa, né? Você vai querer ver alguns detalhes, você vai querer conhecer, você vai querer se aprofundar. E é um pouco o olhar dos anos 60, 70, né? O que importa nessa foto aqui, por exemplo, é o cachorro. Sem dúvida. Né? Então, e ela foca no cachorro, ela não esperou a mulher virar, foi para fora para pegar o rosto da mulher, até porque a manequim e a mulher estão com a roupa escura, ela vai no cachorro, né? Esses homens que parece que estão olhando para a estátua que amamenta, não sei se eles estão, mas eu vejo muito nas imagens dela, né? Eles falam nessa questão da irreverência, eu vejo uma coisa também muito lúdica, né? Ela era uma pessoa lúdica. Eu não me lembro nos anos que eu tive, vamos dizer, 10 anos de convivência com a Stephanie, de 81 até 91, 92, que quando ela falece, eu nunca vi ela brava. Ela chegava sorrindo, ela ia embora sorrindo, ela te recebia sorrindo. Algum episódio que você lembre que seja? Não, sempre essa coisa assim do sorriso, nada. Era isso, ela. O que eu lembro dela era o me incentivar a escrever sobre fotografia. Isso, sem dúvida, eu devo a Stephanie Abril. Quando ela fala, não, mas escreve, não, mas faz, não, mas diga. Tanto que, quando eu começo a escrever no Estadão, que foi em 95, ela tinha acabado de falecer, eu me senti um pouco assim, né? Estou ocupando um lugar da grande mestra, entre aspas, né? Então, essa coisa... Continuidade, na realidade, exato. É uma estrada que ela abriu. Que ela construiu. Exatamente. E que, se existiu crítica de fotografia num jornal como Estadão, do Estado de São Paulo, foi graças a Stephanie. Graças a Stephanie, porque ela começa em 78. São 20 anos quase, né? É muita coisa. Então eu vejo... Eu acho divertido, assim, esse aspecto dela, né? Não pise na grama. E ele não está pisando. Não. Vamos combinar que ele não está pisando. Né? Esse olhar muito comum da fotografia, que é uma fotografia de denúncia, né? Mas não é uma fotografia... Né? Esse cara, por exemplo, o Golias, né? Que fazia parte de um programa de televisão, Família Trapo, que é dessa época, e ele era o cunhado que não trabalhava. E ele vai fazer a propaganda do Bradesco usando isso, moleza. Só que onde coloca a propaganda, né? Então essas brincadeiras também, né, com o texto, né? O texto junto com a imagem. Mas isso é uma linguagem muito comum que a gente encontra na fotografia europeia, na fotografia norte-americana, né? Que não deixa de ser uma ironia. E, ao mesmo tempo, pelo humor e pelo lúdico, ela conta o que precisa ser dito. O que precisa ser dito. Exatamente. Né?
Então a gente vai vendo assim. Me ocorre que quando as pessoas têm contato, me ocorreu agora, enfim, a ideia do prazer pela cidade, né? Em circular pela cidade, que também estimulava não só a questão fotográfica, mas assim, um ato de cidadania, né? Sem dúvida. E veja, hoje também tem uma questão. A gente tem uma câmera fotográfica à nossa disposição o tempo inteiro, que é o celular, né? Quando ela fotografa, não. Então, é um ato você sair com uma câmera fotográfica pequena, grande, claro, 35, né, que ela andava com grande formato, mas é um ato você colocar um filme que no máximo tinha 36 poses, então você carregava a câmera, você carregava outros filmes, né, e estar disposta a buscar, a fotografar. Então, não é que a fotografia te acha, como acontece hoje, né? Você está na rua e fala, ah, olha, né? No caso dela e pela época, ela ia atrás da fotografia. É um outro ato de pesquisa, É um outro ato, né, de pesquisa. É um outro ato de pesquisa. Quer dizer, não é que ela está andando na rua e acha aquela escrita. Ela pode ter visto e voltou para fotografar. Então, a intencionalidade do olhar dela, né? E, de novo, as séries, né? As questões destruídas, as pichações, os buracos. Não mudou nada na cidade, continuou, né? E aqui, sim, a ironia, de novo, do texto, né? Que era muito comum até no jornalismo da época, né? Justamente porque eram anos que a gente não podia falar com tanta liberdade, né? Esse negócio, né, de você olhar por meio desse cilindro entre, né? Então, ela constrói a imagem, a imagem não a acha, ela acha a imagem. Exatamente. Então é muito interessante também. Perfeito. Amiga incentivadora. Talvez valesse a pena a gente criar uma grande diferença entre a Alice e ela, claro, porque a maior parte das pessoas fala, não é. Muita gente faz confusão, né, quando a gente fala da Alice Brill, né? O Alice Brill tinha 2 L's, Stefania Brill, o Brill tem um L, e as pessoas achavam que ela era um parênteses, não eram, né? A Alice Brill também é uma imigrante que chega ao Brasil no pós-guerra, também vai usar a câmera para conhecer o país, então ela tem histórias de vida muito parecidas, né? E foi a Alice Brill a grande incentivadora. Quando a Stefania se volta para a fotografia, ela se volta no momento em que ela está em Campos de Jordão e resolve fotografar o cotidiano dela, né? Que é muito peculiar nas mulheres, né, dos anos 50. Ela vai fotografar as flores, as tulipes, ela vai fotografar as filhas, os aniversários das filhas, os encontros. E a Alice Brill, que é outro tipo de fotógrafa também de rua, também assim, é que vai incentivá-la a estudar fotografia, né? A ir por essa nova profissão. Então vejo que também é uma coisa muito interessante na Stefania, que ela começa a fotografar na virada dos 40 para os 50. Sim, exato. Né? Então, trabalhando o tempo inteiro numa indústria química, com química e tudo, numa virada, ela se dá para a fotografia. Então, também essa capacidade que ela teve de se reinventar. Perfeito. Como fotógrafa, como crítica, como gestora, né? Como divulgadora da arte fotográfica e como essa delícia de fotos aqui, que são de um cotidiano, mas não é amadora, né? Não. É a escolha, de novo, o momento que ela consegue perceber o momento exato do clique. E existe a presença dela tempo todo. O tempo inteiro. Porque são fotos felizes. São. Né? Na relação que ela estabelece para que seja feito, né? Exato. Então ela também, no momento que as pessoas tinham as suas memórias preservadas pela fotografia. Sim, exato. Né? Então ela preserva esses encontros, esses momentos por meio da fotografia. E é interessante porque me ocorre que esses encontros e momentos, de alguma forma, a própria indústria fotográfica levava a isso, Sim. Mas é isso que você fala, embora na Casa Fuji, embora essa questão técnica nunca engessou, e ela traz exatamente essa subversão
que é trazer o afeto como uma grande afeto. questão, a empatia como uma grande questão, esse olhar amoroso como uma questão. Exato. Né? Enfim. Exato. E essa questão de perceber, algo vai acontecer. Mas, repito, havia uma intencionalidade em ser com a câmera fotográfica e fotografar. Hoje a gente tem o celular na mão, então é fácil. Vi isso, gostei, pá, vou fotografar. Naquela época, não. Hoje eu vou fotografar. Sim. Vou sair com a câmera e alguma coisa vai acontecer. De um olhar que constrói. Exato. Porque hoje também é um pouco sair num processo de caçada na selva. Você enquadra, centraliza e atira. Eu acho que hoje a gente tem, eu costumo chamar, muita gente já ficou muito brava comigo por eu falar isso, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Hoje o que eu vejo não são fotografias, são manchas. São manchas, são rastros insignificantes. Que nem sempre perduram. Eu não estou falando de quem faz projetos, né? É interessante até essa subversão nela, né? Porque o que seria o insignificante na ocasião passa a ser um valor. E hoje a gente acaba fazendo o contrário. Exato. Né? O que é importante vira insignificante. Para ela, o insignificante passa a construir uma relação, um encontro. Né? Eu não conheço essa senhora com a sua filha, mas a foto é encantadora. Né? Eu me apaixono pela imagem, eu olho para a imagem, da forma como ela foi construída. Né? No olhar da menina, aqui também da amiga dela, né? Desse encontro. Então a gente vê também a realidade que ela constrói, né? E ela é crítica sem fazer denúncia, né? Então, os carros com os choferes e a família de sem-teto, provavelmente, andando no meio da rua, né? O Golias em cima de trabalhadores de rua. De trabalhadores de rua. Então, ela é irônica, né? Que é um olhar que vem de uma escola francesa e norte-americana da rua, né? Eu lembro, né? São xistes. São xistes, exatamente, usou bem a palavra. E percebe quem quer, né? Claro. Então também tem essa sutileza, né? Ela é pedagógica, mas ela não é didática. E nós sabemos bem que trabalho é esse, né? Exato. Ela é pedagógica, mas não é didática. Ela deixa em aberto. Eu agradeço a sua presença, a sua generosidade também, até porque Simonetta é uma das pessoas que percorreu uma estrada e ajudou a pavimentar uma estrada também aberta por Stefânia Abril. Portanto, é uma convidada muito especial, tá bom? Até o próximo programa.